Hoje eu quero falar sobre 3 principais erros de quem estuda Nihongo, o idioma japonês. Se você não me conhece, eu sou o Jin Takahashi, idealizador do canal Fale Japonês, e venho trazendo para vocês muitas informações sobre esse idioma fascinante. Olha só, quando a gente fala de erros cometidos por estudantes, são muitos os erros cometidos. Mas, entre eles, existem alguns que, de fato, atrapalham muito o seu processo de aprendizagem. E hoje eu quero falar sobre isso com vocês. Essa é uma percepção minha como professor, né? Ao longo desses 20 anos como professor aqui no Japão, eu venho percebendo, não é? Que as características dos alunos que cometem esses erros que eu vou apresentar hoje para vocês, elas se repetem muito, muitas vezes com várias pessoas. Talvez por uma falta de informação, talvez por uma falsa crença, por exemplo, em relação ao estudo da língua japonesa, por exemplo. Enfim, são N's os motivos pelos quais as pessoas cometem erros. Porém, hoje eu quero trazer os 3 que eu acho assim mais principais, assim, né, primordiais, que acontecem e que, de fato, atrapalham seus estudos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça isso agora mesmo, tá? E também ative o sininho para que você possa receber todas as notificações quando eu estiver aqui com um novo conteúdo para vocês. Tem também o Facebook, Instagram, não é mesmo? Siga por lá para que você possa não somente aprender a língua japonesa, mas um pouco da cultura deste povo, dos hábitos, de um monte de coisa que eu trago para vocês aí de curiosidades, não é mesmo? Dependendo da mídia social, como você sabe, o Instagram, por exemplo, tem Reels, que fica aí 24 horas disponível somente, eu faço bastante para vocês. Tem Reels não, né? Os Stories ficam 24 horas, os Reels estão lá no feed, mas enfim, tem milhões de coisas que são passadas para você aí, e é importante que você tenha o máximo possível de conhecimento, porque sempre tem coisa nova. Afinal de contas, nós estamos falando de uma língua, não é mesmo? Uma língua, ela é viva, não é? E como tal, ela está o tempo todo em crescimento, em desenvolvimento, em mudança, em mutação, tudo acontece ao mesmo tempo, não é? Mas, enfim, vamos lá. O primeiro erro que eu quero colocar aqui para vocês, eu vou colocar uma estrelinha, tá? Eu vou colocar estudar kanji. Fala, mas Jin, como assim você vai me dizer que estudar kanji é um erro para quem está estudando o idioma japonês? Infelizmente, é. Porque o que eu quero dizer é quando você inicia os seus estudos da língua e você ainda não tem um conhecimento, não é mesmo? Substancial em relação ao idioma, e não sabe nem mesmo o silabário, que são os sistemas de escrita da língua japonesa. Nós temos lá o hiragana, o katakana, não é mesmo? Se você é um estudante, você já sabe disso. E você nem sabe isso ainda, você quer começar já a estudar os kanjis, achando que para estudar o idioma japonês e aprender a língua se faz necessário estudar os kanjis. É claro que se faz necessário para que você tenha uma habilidade, né, de leitura, você consiga ler, você consiga entender, você consiga escrever, por exemplo, em determinado âmbito, como no preenchimento de um formulário, né, de um questionário, enfim. Né? Claro que você, de repente, não sei se você quer ser um escritor, mas pode ser que, né, queira. Mas, se não é este o caso, tá? Você precisa aprender a língua da forma mais tradicional possível, assim como fazem as crianças, estudando o silabário. Por exemplo, começando pelo hiragana, depois katakana, e aí sim você vai estudando os kanjis aos poucos, introduzindo eles no seu processo de aprendizagem, introduzindo eles aos poucos em estruturas, não é? Naquilo que você vai aprendendo, nas frases que você vai escrevendo. Começa a aprender os kanjis de forma gradativa, introduzindo no seu aprendizado aos poucos. Não dá para você chegar assim, de repente, de cara e falar, vou estudar kanji, porque a língua japonesa ela é constituída por kanji. Ela não é só constituída por kanji. Nós temos hiragana, nós temos katakana, né? E assim por diante.
tá? E tem, obviamente, a linguagem que você adquire estudando vocabulários, aprendendo outras coisas. Quando você já estiver um pouco mais confiante, com uma quantidade de conhecimento substancial, não é? Em relação ao idioma, aí sim você começa a introduzir os kanjis. Esse é o momento, não no início. Por quê? Porque se você começa a estudar os kanjis logo no início dos seus estudos da língua japonesa, muito provavelmente vai acontecer o que acontece com a grande maioria das pessoas que fazem isso, que cometem este erro. Elas vão se tornando pessoas, estudantes, desestimuladas a estudar. Porque os kanji, eles são muitos. Tem muitos traços, tem leituras diferentes, não é mesmo? Tem onyomi, kunyomi, tem tá. Às vezes tem mais de uma leitura para um kanji só, não é? E ele, claro, você vai como é que eu vou dizer? Atrasar um pouquinho o seu processo de aprendizagem, porque vai demorar mais para você chegar a um conhecimento, adquirir um conhecimento substancial, para que você desenvolva a linguagem, por exemplo, que a grande maioria das pessoas querem, desenvolver a linguagem, se comunicar na língua, não é mesmo? Então, preste bem atenção nisso, tá? Comece pelo hiragana, e aí, depois, em algum momento, você vai introduzindo o kanji aos poucos, tá? Pois o hiragana, do katakana, faça todo o processo, tá bom? Não queira pular um processo, porque isso não vai ser legal. Você vai ficar desestimulado e, de repente, até parar de estudar a língua, porque achar muito complicado. Não é essa a ideia, não é mesmo? Muito bem. Percebam que eu não mencionei o romaji, não é mesmo? E vou colocar aqui, letras romanas. Que nós chamamos de romaji, ou seja, as letras romanas. O romaji ele foi criado para romanizar a língua japonesa, tá? Pelo reverendo James Curtis Hepburn. James Curtis Hepburn. Falar direitinho o nome dele, não é mesmo? Porque daí vem o sistema Rebon, né? O Rebon Shiki, que é do Hepburn. Mas, enfim, isso não vem ao caso neste momento, só para você entender. Esse reverendo, ele desenvolveu, né, uma tabela, né, com as letras romanas. Existia uma outra, que é o Kurenshiki, mas também não vamos falar sobre ela agora. E aí ela foi substituída, né, pela tabela feita pelo reverendo James Curtis Hepburn, para que fosse romanizada a língua japonesa, para que estudantes da língua japonesa, que eram estrangeiros, por exemplo, quando ele foi fazer um dicionário, né, da língua japonesa em inglês, ele queria que as pessoas tivessem acesso à língua, mas que não necessariamente fosse pelos kanji, pelo hiragana, pelo katakana e tudo mais, que era todo um processo mais difícil. Então, ele romanizou a língua japonesa, e aí essa forma, né, esse sistema de escrita romanizada passou a ser utilizada pelo japonês de forma geral, inclusive não somente para escrever a sua língua, dependendo, né, da circunstância, do momento, né, mas também para outros fins. Então, eu costumo dizer que as letras romanas, apesar, não é mesmo, de entendermos que faz parte da linguagem do japonês, a linguagem escrita, não é? A letra romana também, eu não costumo dizer que faz parte de um dos sistemas de escrita da língua japonesa, mas isso sou eu, Jin Takahashi, tá? A grande maioria dos professores dizem que nós temos aí kanji, hiragana, katakana e uromaji, que são as letras romanas. Você pode considerar como um dos sistemas de escritas, porque o japonês utiliza isso como um sistema de escrita para escrever a sua língua quando ele quer, por exemplo, escrever um recado escolar, a professora quer escrever para um pai que não sabe falar a língua japonesa, não entende, não conhece os silabários, por exemplo, não é mesmo? E aí ele vai romanizar a língua japonesa para mandar esse recado. É possível de acontecer. Mas o que eu quero dizer para você é que este aqui é um erro muito grande, porque a letra romana, quando a gente romaniza a língua japonesa, nem todos os fonemas, né, os sons reproduzidos pela língua japonesa, podem ser transcritos em letras romanas de forma que possamos emiti-los com
próximo, né? Mais próximo possível, né? Do som real da palavra. Então, é bem complexo isso, tá? Isso vai atrasar muito o seu processo de aprendizagem. Muito! Então, se você está apegado às letras romanas, nós temos até uma hashtag que é hashtag fogo nas muletas, né? Que eu chamo as letras romanas de muletas, que o estudante ele utiliza para estudar a língua japonesa, e ele meio que retarda o seu processo de crescimento dentro da língua, porque as letras romanas serão uma muleta para você. Pense bem, né? Uma muleta é porque se você usa uma muleta, você não consegue nem andar direito, quanto mais correr. Então, você vai estar sempre ali, né? Apoiado em uma muleta, não vai conseguir desenvolver para você realmente crescer no idioma de forma geral como estudante, não é? Então, é importante que você comece pelo hiragana, katakana, depois inclua kanjis, mas não por letras romanas. Livros com letras romanas, dicionários com letras romanas, abandone. Alfabetize-se primeiro. Assim como fazem as crianças japonesas na escola quando entram ali no ensino fundamental. Tá? Os meus alunos, dentro do meu curso fechado, não sei se você sabe, eu tenho um curso fechado da língua japonesa, meu curso não tem letras romanas. Eu não facilito isso para você, porque eu sei que eu estarei prejudicando o seu processo de aprendizagem da língua. Então, para não fazer isso, eu alfabetizo você primeiro, ensino tudo primeiro. Letras romanas, não. Abandone, ok? Você vai ter logo de cara hiragana, katakana, o alfabeto, né, americano, para que você saiba pronunciá-lo a partir do momento que você já sabe katakana, que são, né, o sistema de escrita utilizado para escrevermos palavras de origem estrangeira. Mas, enfim, a ideia aqui é só passar os erros, não é? Você já entendeu. Letras romanas, não. Esse é um erro muito grande. Eu cometi esse erro, me arrependi amargamente, mas era o que eu tinha na época, tá? Há mais de 30 anos, quando eu cheguei aqui no Japão. Então, eu não tive muita opção. Mas essa opção de estudar a língua japonesa com as letras romanas atrasou muito. Eu poderia ter crescido muito mais ainda, muito mais rápido, se eu tivesse sido introduzido ao hiragana logo de cara. Tá bom? Enfim, vamos lá. Só lembrando, né, que o sistema de escrita de hiragana tem só 46 silabários, gente. Pelo amor de Deus, é um grupo de silabário de 46 ideogramas, né, que são símbolos que representam som, que aí você vai entender o fonema da língua através deles, por exemplo, que dificilmente nós conseguimos fazer alguns com as letras romanas, por exemplo. Então, preste atenção nisso, tá? E aqui, por último, o terceiro, estudar com nativo. Estudar com nativo é, de fato, né? Não precisava aqui, né? É, de fato, um dos erros cometidos por muitos alunos do idioma japonês, tendo aquela falsa ideia de que se você estudar com nativo, você vai aprender muito mais rápido, você vai ouvir a língua, não é? Com todas as suas sonoridades e peculiaridades, né? Ditas, né? Com a pronúncia de um nativo e tudo mais. Talvez esta crença venha do fato de que ouve-se muito falar de estudar inglês, por exemplo, com o nativo. Né? Fale inglês como um nativo, por exemplo. Estude com o nativo para que você possa bababá, bababá, aquele monte de coisa que fala para a gente. Mas, quando você estuda uma língua, o inglês é um pouco diferente, é outro campo, tá? Não sei se você sabe, também sou professor de inglês, mas é outro campo a ser tratado, né? Porque nós temos afinidade maior, já está em músicas, em filmes, em tanto na nossa vida, já a gente, internet, não é? Games, então você já tem uma, digamos que uma afinidade com a língua, né? Já adquirida, né? Quando você decide por estudá-la. Então, talvez seja um pouco diferente, dependendo, né? Da situação, do contexto. Mas, enfim, vamos nos focar aqui na língua japonesa, tá? Nihongo. Então, vamos partir do princípio de que a língua japonesa não é uma língua que você, muito provavelmente, a grande maioria, pode ter exceções, não é?
não teve este contato muito, né, em internet, em filmes, em vídeos, em músicas e blá, 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 durante toda a sua vida, não é? Você não ligava um rádio e ficava ouvindo música em japonês, por exemplo. Nem sei se tem rádio ainda, mas enfim. Então você não ia lá para o cinema assistir um filme, né? Lá no Brasil, por exemplo, e que o filme era japonês, por exemplo. Muito raramente, não é? Então, este contato com a língua é muito menor, exceto que você seja, por exemplo, um descendente que teve, né, seus avós maternos e paternos ou não, ou somente maternos ou paternos, que você conviveu com eles, falavam a língua japonesa, seus pais também falavam, você viveu em colônia, você teve esse contato com a língua, aí muda o quadro. Aí sim, de repente, você estudar com um nativo poderia ser interessante, porque você já tem um conhecimento prévio da língua, já teve um contato prévio com a língua, no seu habitat, né, no seu ambiente. Mas a grande maioria das pessoas não. Então, se você não sabe nada do idioma, nada, você sabe, nada, não sabe escrever, não sabe ler, não sabe falar, e aí você fala, vou fazer com o nativo, porque assim eu vou aprender mais rápido. Lê do engano. Por quê? Porque o nativo ele vai explicar para você a língua somente com a língua japonesa. Então, se eu começar a fazer uma explicação gramatical para você e você não conhece nada da linguagem gramatical, por exemplo, falar para você, vamos conjugar o verbo na forma tai, vamos conjugar o verbo, esta partícula ele vai falar, né? Joshi, que ele não vai falar preposição, porque, enfim, apesar de fazer esse papel, as partículas dentro da gramática, ele não vai falar para você porque não tem, né, na língua japonesa. Né? Um zentishi, por exemplo, que seria uma preposição. A partícula faz essa função. Então, aí ele vai começar a introduzir isso para você, e você vai falar, mas o que ele está falando? Onde que coloca isso? O que é esse joshi? O que é doshi no katsuyo? Então, vamos fazer a conjugação verbal, mas você não está entendendo. Então, as instruções que serão passadas para você, né, serão em japonês. E se você não entende as instruções, você não consegue fazer o que precisa ser feito para você estudar, não é? Então, sempre é muito bacana que você pense e leve isso em consideração, porque em algum momento, talvez você adquira conhecimento. Em algum momento, talvez você consiga assimilar, né? Mas isso vai demorar muito mais. Porque se ele fala uma palavra, por exemplo, que você desconhece, ele precisa explicar aquela palavra, se eu sou falante, se eu sou, né, falante da língua portuguesa, e eu sou nativo da língua portuguesa, né, como estou falando para você, eu traduzo ela e acabou. A gente segue o barco e eu continuo a minha explicação. Você não sabe o que é, sei lá, fukusatsu. Fukusatsu é algo que é complicado. Acabou. Agora, pensa se eu tiver que explicar essa palavra para você. Eu fiz a explicação em 1 segundo, 2 segundos que seja. Um nativo demoraria meia hora para fazer você entender o que é aquilo, com exemplos, com outras palavras, enfim. Então, você vai estar retardando, né, o seu processo de aprendizagem se você estudar direto com o nativo. Eu não descarto a possibilidade de algum dia você estudar com o nativo, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Então, se você adquirir um certo conhecimento substancial do idioma e consegue entender a língua como um todo, não é? Consegue dialogar e entender o que o seu professor está lhe dizendo, maravilhoso. Você vai lá e faz aulas com nativos para você ter outras fontes de informação, né? Com uma outra linguagem, com uma outra roupagem, com uma outra metodologia. É por isso que os meus alunos, dentro do meu curso, aprendem todos os termos gramaticais possíveis dentro da língua. Então, eles sabem falar tudo. O que é preposição, o que é interjunção, o que é conectivo, o que é conjugação verbal, o que é um adjetivo, o que é, enfim, um verbo transitivo, um verbo intransitivo. Meus alunos sabem. Por quê? Porque eu educo os meus alunos para que um dia eles possam se livrar de mim e andarem sozinhos, com liberdade, com autonomia, com conhecimento adquirido, onde eles possam discutir a língua, onde eles possam ter aula com o nativo, onde eles possam entender o que está sendo dito para eles em um outro contexto que não seja na minha sala de aula. Então, é importante vocês entenderem isso neste momento, tá?
esses são os 3 principais erros que eu considero, né, serem aí os mais relevantes que são cometidos pelos alunos que estudam a língua japonesa, o Nihongo. Começar os seus estudos com kanji. Não. Tá? Começar os seus estudos com letras romanas. De forma alguma. Estudar com nativos. Evite. Tenha uma base de conhecimento primeiro e depois sim você se atreve aí, se aventura a buscar um professor nativo para você, que aí tudo será muito mais interessante, muito mais prazeroso, muito mais rico, não é? E aproveitável. Tá bom? É isso que eu queria dizer hoje para vocês. Se você gostou, compartilha, por favor. E, por favor, comente. Eu quero saber se você já cometeu alguns desses erros que eu mencionei, ou outros erros que eu já falei, que tem muitos outros, não é? Aqui só vou deixar 3 por enquanto. Se você já cometeu, como foi essa experiência para você, né? Como que você descobriu que você estava no caminho errado, né? Se você começou a realmente estudar da forma correta pelo hiragana, abandonou as letras romanas, se as letras romanas te atrapalharam no seu processo de aprendizagem, você já estudou e foi ruim, de fato, eu sei que foi. Eu tive essa experiência, não é? É isso. Você já tentou estudar com um nativo e como é que foi essa experiência para você? Como eu disse, torno a dizer, depende muito do contexto, da característica de cada um, do conhecimento pré-adquirido antes de decidir, por exemplo, né, a fazer uma aula com nativo. Tudo é muito diferente de pessoa para pessoa. Então, aqui estou dizendo, de forma geral, o que a grande maioria dos alunos que eu tive contato até o presente momento cometeram de erros, né, e que, de fato, se arrependeram por não terem tido a informação correta, um direcionamento correto, antecipadamente. É o que eu estou fazendo aqui hoje para você. Espero que este vídeo chegue para você no momento em que você está buscando por informação em relação à língua, em como estudar o idioma japonês de uma forma que seja mais positiva para você, que te traga realmente resultados positivos no seu processo de aprendizagem, e que seja neste início e que você possa colocar em prática isso tudo que eu falei neste momento, tomar a melhor decisão para estudar esse idioma fascinante de forma realmente que seja enriquecedor para você. Ok? É isso, a gente se vê então em um próximo vídeo. Até lá. Tchau, né?